Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ecoando Nossas Vozes, o podcast / videocast do Projeto Ecoar. Eu sou Caio Sauer, apresentador do programa. Ao meu lado hoje, especificamente, eu tenho, sim, o professor Alê, que na verdade está no meu lado para fazer Ecoando Nossas Vozes, né, professor? Não nas escolas, é verdade. Mas é uma situação específica, né, prof? Trocar uma ideia de vez em quando aqui é sempre bom, né, professor? É verdade, ainda mais, né, do lado e à frente, né, dessas pessoas tão importantes que vão falar sobre a Roda Ecoar. A gente está muito feliz de ter sido chamado aí para trabalhar na área de ciências humanas, esse campo da docência, da educação. É um privilégio estar aqui, cara. Perfeito, prof. E como o prof já disse, a gente vai falar hoje, na verdade, a gente vai falar com uma parte do corpo do Ecoar, porque o Ecoar, para quem não sabe, é um corpo. A gente tem as vozes que estão aqui sempre para tentar divulgar o máximo possível do projeto, falar um pouco sobre o projeto. E hoje a gente tem os nossos dois ouvidos, as duas pessoas que ouvem grande parte das pessoas do projeto. A assistente social Claudilane e a psicóloga Maria Virgínia Rocha. Eu ia falar Virgínia Campos, desculpa, mas aí vamos de Maria Virgínia Rocha, que é da sua preferência. Tudo certo, gente? Tudo bem. Vamos fazer no alfabético, pode ser? Claro. Cláudia, primeiro, tudo certo? Como é que você tá? Eu tô bem, tô ótimo. É um prazer enorme estar aqui. Maravilha, prazer em tê-la aqui. Maria Virgínia, tudo certo? Tudo prazer certo, em tê-la aqui. Prazer também enorme estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho. Antes da gente começar a falar da Roda Ecoar em si, que é a nossa principal pauta, vamos falar, na verdade, de como vocês chegaram nas suas respectivas profissões. Porque tem muita gente que às vezes não entende o porquê de você seguir tal caminho e nem entende o porquê dessa profissão, né? Vamos começar com a Cláudia. Por que você entrou na área de serviço social e também depois na psicologia, né? Que é o caso agora. Caio, aproximadamente lá para os meus 20 anos, eu me formei professora de educação infantil à 4ª série. Uhum. E aí eu fui trabalhar numa escola dentro da comunidade. E aí você começa a vivenciar muito mais a realidade da comunidade. Sim. E aí veio o interesse de fazer a faculdade de serviço social. Me formei em assistente social e aí comecei a trabalhar nos projetos, mas como assistente social, mas no período que eu estava atuando dentro da escola, eu também trabalhava como educadora social nos projetos. E aí eu percebi que alguns projetos não tinham psicóloga. Então, eu já era formada em assistente social, vinham algumas demandas da psicologia, que aí as redes de apoio muitas vezes davam suporte ou não, então eu resolvi fazer psicologia. E aí hoje eu sou formada em assistente social e psicólogo. Hoje, no projeto Ecoar, o meu foco é assistente social. Sim. Né? E aí eu fiz uma pós, estou finalizando uma pós em serviço social na educação, porque as demandas cada vez vêm mais, vêm renovadas, sim, né? Sim. Com a atualidade, e aí você precisa de um conhecimento para poder dar Quanto mais conta. especializado, melhor, né? Não, claro, claro. E você, Virgínia, por que entrar no ramo da psicologia? Bom, eu, desde que me entendo por gente, sempre que me perguntavam, eu falava que eu queria fazer psicologia, assim, eu não aventei outra possibilidade de carreira, de profissão. Mas, assim, eu penso que o que me aproximou mesmo da psicologia é a curiosidade pelo ser humano, assim. Eu acho que a curiosidade e entender e acreditar que a gente pode se renovar sempre, que a gente pode, mesmo não estando num ambiente bacana, ou mesmo não fazendo o que a gente quer fazer, a gente pode sempre se renovar, assim, a gente pode sempre se autoatualizar, né, assim, eu acho o campo da psicologia muito maravilhoso, e assim, eu comecei com a clínica, né, com a psicologia clínica, com atendimento individual e tal, e depois que eu entrei para projeto social, através do Marcelo, que me chamou para trabalhar com ele, eu vi um outro campo de possibilidade de atuação da psicologia, assim. Também continuo fazendo atendimento clínico individual, mas a parte de psicologia social, para mim, é muito gratificante, assim, porque eu acho que a gente consegue acessar muitos outros lugares, assim, do ser humano, sim. assim. Então, eu sou muito feliz, assim. Mas sempre foi psicologia. Sou gestalt terapeuta, tenho uma formação em gestalt terapia, né? Mas, enfim, psicologia sempre foi o caminho. Mas essa questão do projeto social foi convite ou foi você teve um interesse em alguma coisa assim? Na faculdade, a minha monografia foi sobre a questão dos heróis para as crianças de comunidade, assim. A minha monografia foi sobre isso, meu trabalho de conclusão de curso, né? Então, eu já me encaminhava com a psicologia comunitária e tal, não sei o quê, já me aproximava, assim. Mas começar a trabalhar mesmo
dentro em projeto social foi através de um convite do Marcelo. Na verdade, eu tinha um amigo que era muito meu amigo, o Zé Aquino, que era amigo do Marcelo, que trabalhava lá atrás no Energia Olímpica, e aí eles me convidaram para ser psicóloga do projeto. Sim, sim. Há muitos anos atrás, isso. E hoje vocês estão no Projeto No Projeto Ecoar. E agora eu exatamente. queria saber como é que chegou essa possibilidade para vocês também. Do projeto? Do projeto em si. Acho que a Cláudia já estava no Ecoar, né? Já estava. O Marcelo entrou em contato comigo algum tempo atrás, perguntando como é que estava, se eu tinha interesse de voltar para esse campo social, né? Assim, e eu de primeira fiquei maravilhada com o projeto Ecoar, que é um projeto muito maior do que o Energia Olímpica era, assim, né? E acho que foi muito bacana, assim, eu consegui voltar para essa área de psicologia social e comunitária, assim. Você foi a mesma coisa, Cláudia? Não, eu costumo dizer o seguinte, eu tô sempre dentro. Sim. Porque eu tô sempre em contato com o Johnson, com os meninos, qualquer coisa eles ligam, pedem alguma informação, alguma orientação. E aí, na retomada do Ecoar, o Marcelo convidou de novo para estar retornando. Porque assim, eu nunca tô fora, eu tô sempre dentro de alguma forma. Sim. Aí ele falou, não, vamos, e aí eu vim. Aí depois ele falou, tô pensando numa nova proposta, incrementar a roda, com a metodologia que vocês já sabem, Virgínia vai estar retornando, e aí a gente vai fazer um trabalho bem bom mesmo, com um grande diferencial. E a gente sentou, todo mundo pensou na metodologia, pensou na proposta, como é que ia ser isso, né, no decorrer do desenvolver, né, e tá caminhando. É bacana porque assim, eu e Cláudia, a gente trabalhou junto lá atrás, né, na Energia Olímpica. Agora a gente retorna para trabalhar junto novamente. E a gente tem um entendimento. Isso que eu queria fazer. Antes a próxima pergunta já era para falar um pouco da roda. Mas isso que eu queria perguntar primeiro. Vocês são uma dupla. Há muito tempo são uma dupla. E como é que vocês trabalham essa dinâmica? Mais ou menos. Se dá muito bem, assim, Via, tá tudo bem, é isso mesmo que eu tô pensando? Não, Cláudia, é isso mesmo. E aí, Cláudia, será que é isso? Amiga, não, você tá certa. Porque às vezes a gente pode pensar uma coisa e é outra, né? Mas assim, a gente se complementa, sim, né? Profissionalmente. Bastante, assim, a gente senta antes, a gente faz os projetos juntas, assim, às vezes eu faço, ela faz, eu vou metendo o bedelho lá no que ela tá pensando, ela vai aqui também, a gente consegue ter essa troca positiva. Essa troca, assim, positiva, assim. Eu acho que a gente trabalha bem junto, assim. Quando a gente tá junto no lugar, desenvolvendo o nosso trabalho, a gente já se olha, já fala, por aqui, por ali. Na roda é muito engraçado, porque eu falo e aí depois eu olho pra ela do tipo, entra agora. E aí ela entra cada um e com fala. seu timing já, né? Isso funciona muito bem, cada um com seu olhar também, eu acho, né, profissional, assim, que isso que é interessante, assim. A gente não entra no trabalho da outra, mas a gente se complementa, porque né? tem coisas que é muito específica para assistente social, tem coisas que é muito específica para psicologia. Com eu certeza. falo muito, eu sou formada em psicologia, mas aqui eu não sou psicóloga, eu sou assistente social. Virgínia, e aí é ela. E aí isso é uma troca muito boa, porque a gente se respeita nesse universo, né? E a troca da técnica mesmo, né? Eu dou suporte para ela me dá suporte, e o trabalho vai desenvolvendo. Perfeito. E falando ainda sobre a questão da roda, a questão do círculo, né? Lembrei do texto aí da Viviane Gens, que é a nossa parceira, colaboradora também. Escreveu um texto importante lá para a Unirio, falando sobre a questão da roda. E ela disserta e fala que o círculo, a roda, é um dos desenhos, né, que mais se desenhou na humanidade, né? E a questão da roda em si, né, cara, os gregos trabalharam essa questão geométrica, né? Tales de Mileto, quando foi lá para o Egito, aí começou a fundar a geometria, essa relação toda do círculo, a questão da roda e o círculo, a questão dos povos nômades, e por que eles sentavam em roda? Por uma questão de proteção, que isso é muito interessante, né? A gente tem a nossa relação da questão do Ubuntu, né, cara? Aí eu queria estar dividindo e queria ouvir um pouquinho de vocês também, né? A gente
viveu muito o período, e ainda vive, da questão da biopolítica, onde a gente fala sobre a política e a vida, né? A gente tem essa dimensão atual que a Kylian MBM chama de necropolítica, que é infelizmente uma política de morte, onde os periféricos, onde os negros estão sendo mortos. E eu queria saber a importância da roda no momento desse, de acolhimento, de lugar de afeto, de identidade, de alteridade, de empatia. Como é que vocês acham que isso impacta na sociedade e na comunidade? A roda, nosso objetivo quando a gente pensou na roda, ali, é porque a roda ela é um círculo. Ali não tem saber mais ou saber menos. Todos estão em círculo, um de frente para o outro, olho no olho, e eu acho que isso é muito importante, porque as experiências que são trocadas nessa roda vale um para o outro. Eu tenho uma história, o Caio tem outra, você tem outra, a Virgínia tem outra. Às vezes eu estou vivendo algo que nesse círculo, que a gente chama de roda, possa servir de experiência para alguém. Correto. Né? A roda, ela não tem essa questão ou melhor ou pior. Não é hierarquizada, né? Sim, assim, completamente, pode falar. Eu penso que assim, na roda a gente compartilha de igual para igual, né? Assim, a gente não chega, eu e Cláudia, numa roda coar, dando uma palestra, né? Dizendo que a gente sabe sobre algum assunto, que até às vezes eles mesmos, né? Pedem pra gente falar, assim. A gente vai compartilhar saberes. E quando a gente afeta, a gente também é afetado, né? Claro. Eu acho que é sobre isso, assim. Se a gente está em roda, se Cláudia fala alguma coisa que eu posso parar... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Assim, a gente troca experiência, né? E não é sobre um saber e alguém que está aprendendo, assim. Eu penso em Paulo Freire, né? Assim, ele falava de rodas culturais, né? Que eu acho que é sobre isso, assim. Quando eu tô ensinando, eu também tô aprendendo com o outro, né? Assim, eu acho que a gente tem que fazer. E eu acho que isso acontece muito nas rodas. Eles ensinam muito, um para os outros e para a gente também, claro, que está ali. A gente é, na verdade, mediador daquele assunto. Claro. Né? A gente só direciona como aquele assunto vai circular na roda. Mas quem alimenta o assunto, quem traz o assunto, quem traz o diálogo, dá o formato... São eles. São eles. Né? A experiência de cada um, né? Isso é Paulo Freire mesmo, né? É uma escuta ativa, né? A partir da realidade deles, vocês começam a interagir. Exatamente. Essa relação educador-educando. A partir do que é trazido, né? Claro. Assim, do que acontece ali, respeito, né? E aí, Ale, eu acho que entra também essa escutativa. Quem sou eu? Qual é o universo que eu tô? Ótimo. Qual é o mundo que eu tô? O que eu quero? Né? Começar a se perceber enquanto indivíduo naquele universo, não só naquela roda, naquele universo, naquele mundo que eu tô vivenciando. E eu acho que tanto a psicologia como o serviço social, ele traz muito isso nessa roda para eles estarem se percebendo ou como um todo ou como um eu. Né? É parte de um todo, né? Eu acho que é sobre isso. É o coletivo, né? É o coletivo, né? Eu não entendo, o ser humano não é sozinho, né? A gente vive numa coletividade, a gente vive numa comunidade, a gente vive em interação com o outro, né? E eu acho que a roda traz isso, assim, poder olhar a experiência do outro e ser afetado por ela, assim. A partir do que a experiência do outro me traz. Pode contribuir para o meu desenvolvimento. Pode contribuir para mim, para o meu desenvolvimento, pode contribuir para o meu futuro, pode me ajudar a ressignificar a história que eu tenho, né? A história de vida. Então, é super importante a troca de experiência. Trazer as mudanças, né? Porque através de uma roda, de uma conversa, de uma reflexão, vem as mudanças. Sim. E esse é o nosso objetivo nessa roda. E conhecimento também, né? Assim, troca de conhecimento. Show. Né? Vocês falaram de impacto, vocês poderiam falar para a gente sobre aquela mãe, sem estar citando nomes, que tinha uma dificuldade para estar lidando com a possibilidade de problemas de ordem psicológica da filha, e falar também sobre o estímulo de vocês. Vai fazer educação de jovens e adultos, retoma o estudo, pega a sua vida, pega as rédeas da tua vida na tua mão. Como é que vocês poderiam trocar com a gente aí? Tá, eu vou falar da roda mais recente que eu tive. Show. Tá? Que a gente estava todos lá e um professor falou que ele ainda não tinha terminado o seu 2º grau, né? E os alunos não sabiam e eu senti um apoio dos alunos. Professor, volta, vai terminar o seu 2º grau. Atual ensino médio. E eu acho que isso é importante, tanto para ele como pessoa, que eu acho que de alguma forma isso traz um impacto para ele, né? A gente orientou, né, que ele se inscrevesse no EJA,
né? As inscrições estão abertas para quem tem interesse, não paga nada, tudo gratuito, é só se inscrever. E tem um lado positivo disso. Ele pode ir lá tentar, conseguir, ótimo. Se ele não conseguir, ano que vem ele tenta de novo. Muito bom. Eu acho que o nosso maior impacto na roda ali é a informação através da educação. Boa. Que não fica algo pesado. E eu senti muita receptividade desse professor, né? Fiquei até de enviar algum material para ele. E isso é muito gratificante, porque eu acho que uma semente foi plantada ontem por nós, né, Vila? E essa semente vai ficar. Porque do mesmo jeito que a gente estimulou ele vai estimular outras crianças. Sim. Né? Porque tem um momento da vida, né? Eu até falei isso na roda, por vários motivos a gente para. Não importa o que você está fazendo, você dá uma parada, né? Para repensar, refletir, e depois você continua. O importante é continuar, né? Na verdade, assim, a gente teve uma experiência também um outro núcleo que a gente foi falar de saúde mental a pedido dos adolescentes, na verdade. Sim. Foi uma segunda roda nesse mesmo núcleo, assim. E aí, a gente falando de saúde mental, eu fico pensando que eventualmente, né, esbarra em alguma questão, né, de algum adolescente, alguma coisa que está se passando em casa, na vida, enfim. E isso realmente aconteceu uma vez com uma adolescente específica que ela estava passando por um processo doloroso, difícil, enfim. Mas que ela não se sentia, dizia ela que não se sentia apoiada em casa para fazer um acompanhamento terapêutico, assim, né, psicológico e tal. Ela achava que a mãe eventualmente dizia que era besteira, que ela podia se dar conta sozinha e tal. Mas, assim, não foi nem sobre isso. Assim, quando a gente foi falar com o supervisor do núcleo, na verdade com a professora e tal do núcleo, a gente entendeu que isso era o olhar da menina, né, que ela tinha sobre a mãe, e que não era isso que acontecia de fato. Assim. Essa mãe era uma mãe preocupada, engajada, super presente, assim, e que não foi a pessoa que foi de encontro ao desejo dela de fazer uma terapia, assim. Na verdade, agora parece, né, Cláudia, que a mãe está acompanhando, a mãe tá acompanhando num processo terapêutico, assim. E isso é muito bacana, né, porque às vezes eu fico pensando da parte da psicologia, a gente às vezes joga temas ou fala sobre coisas que lógico que vão esbarrar, né, numa frustração, no impacto da vida daquela pessoa, vai impactar, né, vai mexer, vai dar uma mexida, né. E assim, eu fico pensando que formar uma rede de apoio ali, né, de uma escutativa e tal, pode ser muito importante. A gente não faz dentro do ECOAR, eu acredito que nenhum projeto social, a gente não tem espaço para fazer um acompanhamento terapêutico individual, né? Assim, a gente faz rodas de conversa, a gente faz roda de escuta, que eu acho que é esse o nosso papel, né? Um caminho, né? Eventualmente. É um caminho. E encaminho também, encaminho. Sim, a gente encaminha, exatamente. Boa. A gente mostra instituições que fazem atendimento individual, atendimento de família, que dão um suporte individual, né, e de família, mas assim, a gente encaminha. Mas a ir até o atendimento, isso é de cada um, né? Sim. Assim. Mas a gente olha, né, a demanda que trazem pra gente, assim, a gente pode encaminhar. E eu acho muito importante ressaltar que isso foi uma demanda da professora, tá? Que trouxe para a equipe. A gente avaliou, pensou, retornou ao núcleo, veio essa demanda dessa jovem, tá? Que ao mesmo tempo que era só dela, parecia que era da roda toda, porque ela também tem um poder de liderança lá dentro, né? Na roda, tá? E a gente chamou a professora, né? Porque são dois, um professor e uma professora, conversamos com os mesmos, né? Até que ponto o nível de veracidade desse discurso dessa jovem tinha peso. Era o que ela imaginava, né, que poderia ser. Imaginava que ela não teria apoio, né? Assim, sim. Na verdade, nada disso aconteceu, né? A gente acolheu, conversou, ouviu e trocamos com a professora. Essa professora foi ver, né, verificar se realmente, apesar de no primeiro momento ela já falou isso, que ela falou não procede, mas eu vou verificar. Isso, sim. Né? Mas só até tentando aproveitar um pouquinho, como, não é o caso dessa mãe, como vocês falaram. Sim. Na verdade, era só talvez uma barreira que a própria menina não via. Quer dizer, via e a mãe não via. Mas em casos diferentes, em que o pai e a mãe realmente tem um pouquinho de pé atrás, tem a resistência com essa questão psicológica. Como vocês fazem para tentar
resolver esse tipo de situação? Caio, hoje, para você fazer um acompanhamento psicológico, tanto no privado quanto no espaço público, você precisa de uma autorização daquele responsável. Uhum. No primeiro menor de momento, idade, no caso, né? Sim. que é uma criança, né, até adolescente, você precisa de uma autorização. No primeiro momento, esse professor, né, que muitos deles fazem isso, tá? Pode até ir fazer um primeiro passo, mas desse primeiro passo não vai passar, porque essa psicóloga, esse profissional que está lá de frente vai pedir uma autorização e aí o responsável, que pode ser o pai, a mãe, o tio, né, vai ter que comparecer para Sim. dar andamento àquilo. Então, assim, a gente não pode iniciar nenhum tratamento, Sem tá? E autorização. nenhuma orientação, né, sem orientação do responsável. Autorização. A autorização é por ser menor de idade. Mas assim, mas eu penso que a família, quando não apoia, né, um acompanhamento psicológico, eventualmente um acompanhamento psiquiátrico, porque eventualmente existe, assim, eu penso que a rede de apoio é muito importante para esses adolescentes, sabe? Assim, Sim. Que são os amigos, são os professor, amigos, os professores, uma a vizinha, escola, um primo, um tio, primo, a questão, meu Deus. parente próximo. Os médicos, né, que fazem parte do acompanhamento desse adolescente, assim, eu fico pensando que o nosso trabalho muito é sobre criar essa rede de apoio também, né, assim, Explicar, orientar, esclarecer, a gente poder ampliar a interação desse adolescente, dessa criança, naquele ambiente onde ela vive e com aquelas pessoas que ela convive, né, diariamente, assim. E a rede de apoio é sobre isso, é sobre você se apoiar, Claro. né? É sobre você ter com quem dividir uma frustração, uma angústia, enfim, alguma coisa que esteja te afligindo, assim. Sim, sim. Então eu acho que para aqueles que não fazem, às vezes é por preconceito mesmo, por não entender o que é um acompanhamento psicológico, né? Assim, para aqueles que não conseguem fazer, querem, e para aqueles que não fazem porque não querem, essa rede de apoio, ela expande, ela amplia, né, a possibilidade de você se reconhecer, de você conseguir mudar, enfim. Né? Eu fiz essa pergunta, na verdade, porque você tinha citado aqui em off, daquela questão da conversa. Que às vezes o próprio aluno mesmo chega pro pai e, em vez de tentar impor, conversa, né? Conversa. Então, às vezes, isso pode abrir uma porta, quebrar uma Exatamente. barreira. O que a entendeu? gente orientou na última roda, né? Porque veio o questionamento de, o psicólogo é para maluco. Sim. Isso sim. não existe Não mais, existe o mais. psicólogo é maluco. Não existe. Há um tempo atrás, realmente, o psicólogo ele tinha uma imagem, né? Negativa, né? Porque os tratamentos eram meio... dolorosos, vamos Sim, dizer sim. assim. Eram os remédios agressivos, camisa de força. Tinham umas questões. Hoje não é mais assim. A tecnologia veio, a mudança veio, a informação, o conhecimento. Hoje todo mundo faz acompanhamento psicológico. Como assim? Eu não deveria, faço? né? Faz sim, porque é algo acessível, mais esclarecido. Né? É você se permitir a se ouvir, na verdade. Sim. Né? E aí a gente explicou isso e a gente deu um norte para os alunos chegarem em casa e conversar com seus pais, seus responsáveis, sobre qual é o papel do psicólogo. E aí era o caminho para desmistificar essa imagem do psicólogo. Porque a informação não chega para todo mundo. Não né, chega cara? chega pra todo mundo. Então, Complicado é isso. Chega para muito pouca gente, na verdade. Né? Então, quem vai levar essa informação são eles. Sim. Porque os pais aprendem com os filhos. É lógico. Né? E eles estão aprendendo com a gente na roda o que é o papel do psicólogo. Então, leve, converse com seus pais, explique. No primeiro momento, não coloca você como o ponto central que necessita de um psicólogo, da referência de alguma outra pessoa, e em algum segundo momento fala, olha, eu tô achando que eu preciso de um acompanhamento. Sim. Eu fico pensando que às vezes não tem que ter um motivo específico, sabe? Assim, o papel do psicólogo, na verdade, hoje, eu fico pensando que é fazer com que aquela pessoa consiga viver melhor. Isso. É somente isso, né? Que é saúde sou mental. eu que vou dizer pra você como é que você vai viver melhor? Claro que não. Eu não sou você, eu não tô na sua pele, eu não sei o que você vive. Então, assim, eu vou acompanhar você
no seu processo de crescimento, de amadurecimento emocional, de entendimento sobre quem é você e como você vive no mundo, como você quer viver no mundo, assim, né? Então é sobre isso, é sobre abrir campo, né? Sobre fazer com que você tenha muitas outras possibilidades, além daquela que você acha que tem hoje, assim. O papel do psicólogo hoje é esse, Sim, né? sim. Assim. Esse autoconhecimento, né? A questão de um sono, a questão de problema de memória, problema de aprendizagem, né? Problema de interagir, uma série de coisas. Uma série Aceitação. de coisas. Autoaceitação, né? Assim. E a importância da roda nesse processo também, né? Sim, que é bem conduzida por vocês. Eu lembro muito da questão do Ubuntu, né? Eu sou porque você é também, né? É isso. Isso é importantíssimo, né? Eu fico pensando que, assim, a gente não é um ser no mundo só, né? Isso. A gente vive em interação com o outro. Sim. A gente vive em interação com a comunidade, a gente vive em interação com a nossa família, a gente vive em interação com o mundo. E assim, eu não sou sozinha, tem uma pá de gente que veio antes de mim, né? Assim, a minha ancestralidade, né? Assim, eu carrego tudo isso junto comigo, né? E eu acho que quando eu abro um campo, numa roda, num lugar onde a gente está em interação constante, eu acho que quando eu abro uma possibilidade para mim, eu abro para um monte de gente que pode vir junto comigo, né? É sobre isso. Antes só de entrar na parte da psicologia, da metodologia, eu queria só reiterar um exemplo. Vocês tinham citado alguns exemplos de professores que abriram, não só professores, mas alunos que abriram vínculos com outros alunos, professores que abriram vínculo com os alunos. Quando eu tive a oportunidade de estar duas vezes com vocês na roda, e lá em Santa Teresa, eu lembro do caso do professor Geraldo que citou que ele tinha visto um DVD dele, que depois ele foi, quer dizer, ele tinha um DVD dele numa luta, e aí ele estava contando, né, na verdade, a história de como ele chegou, né, como foi a trajetória dele até aquela luta. E aí um aluno dele contou que tinha um DVD daquela luta, né? São, assim, coisas que a gente não imagina que vão aparecer na roda, mas são gelos que vão quebrando, né, e que vão aumentando a conexão entre os alunos e professores, quando a gente puxa essas histórias. O que a gente percebe nessas rodas, Caio? Que os professores, eles têm aquele convívio diário, mas é um convívio mais de dar a aula, o exercício. Não tem aquela pausa para uma conversa, um diálogo, né? Quem sou eu na minha trajetória profissional enquanto professor te dando aula? E aí, nessas rodas, né, a gente consegue, quando o professor interage, a maioria deles interage, né, ele passa a mostrar quem é ele nessa trajetória. Quem sou eu? Eu sou o professor que tive sonhos, né? Passei por dificuldade igual vocês passaram, tive momentos bons, momentos ruins, mas consegui chegar aqui. E aí ele acaba contando a história dele, o aluno acaba se identificando, igual esse caso, né? Se percebendo dentro daquele universo, toma ele como mais referência ainda, que eu acho que isso é muito importante. Eu costumo falar que eu e a Virgínia somos passageiras. Nós estamos ali, alinhando, sendo mediadora, mas nós somos passageiras. Claro. O construtor de vínculo é ele, o professor. Claro. Ele é a referência, ele é o norte. Então, quando ele senta numa roda e conta a história dele, as dificuldades que ele teve para chegar até ali, ele se torna muito mais referência do que ele já é. E aí aquele aluno falou, então, se eu estou passando por isso, é normal. Então eu vou conseguir chegar. Toma como referência. Né, Vê? Assim, a gente fala nas primeiras rodas, né, que a gente faz, a gente faz uma roda falando sobre sonhos, né, assim. E a gente se apresenta, pede para os adolescentes e os professores se apresentarem e tal, e a gente pede para pensar num sonho. Na verdade, o que a gente faz e o que a gente fala é abrir um campo, né, assim, porque despertar, exatamente, assim. Eu acho que o que a Cláudia está falando é um pouco isso, assim. Aquele professor que está ali, ele acaba se tornando um espelho, né, para aquele adolescente, para aquela criança que está ali muitas vezes, né, assim, vivendo em vulnerabilidade social, emocional, educacional, enfim, assim. E ele vê um professor um ex-aluno do projeto ECOAR, enfim, que se torna um campeão brasileiro, um campeão mundial, ela, tá aí, eu também posso
chegar ali, eu também posso ter esse sonho, né? Assim, no caso lá de eu Santa posso construir Teresa, isso Santa pra mim. Teresa era atleta olímpico, É né? isso. Então E você tem um teto percebeu que grande. eles descobriram isso na roda? Foi na roda. Na roda. É verdade. E assim, uma coisa muito interessante, assim. Cuidado. Uma coisa muito interessante que aconteceu nessa última roda que a gente fez, assim, dando mais um exemplo, assim, a gente teve uma menina que falou, poxa, aqui, né, na luta, aqui no tatame, assim, a gente tira um pouco da desigualdade social, né? E eu acho que isso foi bacana da gente ouvir, né? Sim. Assim, porque ali na luta, e aí depois o professor complementou. Na verdade, o que ela está querendo dizer é que ali no tatame, ali na luta, na verdade, são todos iguais. Eu posso morar numa comunidade, viver em vulnerabilidade social, mas assim, o cara que mora lá de frente para a praia, no tatame, ele é exatamente igual a mim. Né? Sim. Se eu sou uma faixa marrom, uma faixa preta e você também, a gente se equipara, a gente não pensa sobre isso. Né? A gente está ali em situação igual, assim. E isso é muito bacana, né? Isso abre para essa criança e para esse adolescente, tá aí, eu vou chegar naquele lugar, eu posso ser essa pessoa, né? Essa pode ser a minha história, né? Assim. É legal, uma reação em cadeia praticamente, né? Quando a gente fala de sonhos, né, Caio? Todo mundo tem sonho. Quem é que não tem sonho? Sim. Né? O sonho a curto prazo, longo prazo, né? São vários tipos de etapa dos sonhos. Será que alguém falou para aquela criança que aquele sonho que ela está tendo pode ser realizado? Então, esse momento da roda é dizer para ela, você está sonhando, o seu sonho ele é atingível, você pode alcançar, mas depende de você alcançar esse sonho, só de você. Depende das coisas que você vai fazer, do norte que você vai dar para a sua vida. Esse primeiro momento da roda é muito isso, né? Porque às vezes a gente pensa em algo e, será que eu vou conseguir? Não, você vai conseguir, você é capaz, você pode, vai lá, consegue o seu sonho. E é muito engraçado que tem gente que fica pensando e fica ansioso para falar seu sonho, tá? Na hora da primeira apresentação já quer falar o sonho. Não, segura o seu sonho aí, porque é para ele poder refletir mesmo. O que eu quero? Qual é o meu sonho? Aí eu acho isso é muito importante. É o despertar no outro aquele algo que tá lá guardado, sabe? Lá no coração. O sonho. Cadê o sonho? Né? Você falando em sonho, né? Eu lembrei, inclusive, de uma frase de Heráclito, que ele fala: quem vai contra o coração paga com a própria alma. E a gente pensar sobre isso, né? A gente pensar sobre isso, exatamente. Beleza. Eu posso falar sobre a técnica? Por favor, prof. Fique à vontade. A gente tem técnicas aí no campo social, no campo psicológico. A gente já ouviu falar sobre fenomenologia, já ouvimos falar sobre Gestalt. Eu queria que vocês falassem pra gente onde a fenomenologia entra, onde a Gestalt entra, a fenomenologia na Gestalt, como é que se dá e como é que se dá essa amálgama de vocês aí, como é que vocês se entendem. Olha, quer falar? Pode falar. Eu sou psicóloga, né, e sou gestalt terapeuta, né, assim, a minha abordagem, o meu olhar sobre o ser humano é com base na gestalt terapia, assim. E a gestalt terapia, ela é uma abordagem humanista, na verdade, né? A gente tem por base a fenomenologia, na verdade, que a gente usa como método, que seja um método fenomenológico, né? Humanismo e existencialismo. Na verdade, assim, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente faz. Eu, como gestalt terapeuta, eu não acredito num ser acabado, entendeu? Num ser pronto. E eu acho que é um pouco sobre isso. A gente joga a luz sobre, em alguns lugares, que abre uma possibilidade. Então, assim, eu estou sempre em movimento, eu estou sempre em constante mudança. Sempre evoluindo, né? Sempre em evolução, em aprendizado, autoaprendizado, né? Assim, entender quem eu sou, né? O que eu quero para mim, né? Quais são... como é que eu vivo no mundo, né? Assim, o método que a gente usa nas rodas, a Cláudia pode falar também sobre isso, assim, a gente usa o método fenomenológico, que na verdade é sobre a gente não interpreta o que acontece ali, aquilo simplesmente acontece, né? O que acontece naquele momento e naquela roda é o fenômeno, né? Então, assim, sobre o fenômeno, o que é exatamente o que se apresenta e da forma como se apresenta. A gente não fica tecendo interpretações
fulano falou sobre isso porque ele vive assim, ele vive assado. Completamente diferente isso. Não é sobre isso, O né? fenômeno é o que acontece É o que aí. O que acontece na roda. É o que aparece. E a gente lida com o que aparece na hora e no momento. De quando Você em tá vez de levar entendendo num isso? triângulo, uma bola. É né? isso, né? Assim, a gente interfere também no que acontece, Aham. né? Assim, Muito a legal. gente... Dá uma pequena conduzida, mas quem sim, direciona é o E o indivíduo. método fenomenológico, ele é descritivo, né? Assim, e não é interpretativo. Uhum. Então, assim, se eu vejo o Alê se emocionar numa roda, o que está acontecendo com você aí agora, né? Assim, o que aconteceu aqui que te afetou? Como você sente isso? Né? Eu não quero saber o porquê. Eu quero saber o como. Eu quero saber o que é, né? Assim, O que vai o que representar representa pra como você. mudança É. nesse processo de transição do choro, de se perceber que precisa estudar mais, de se perceber que na sua trajetória você foi um herói, né? Isso é importante. Assim, né? uma coisa importante que eu acho que a gente tem que falar, Claudinha, é que a gente não está fazendo ali uma roda terapêutica, né? Assim, então a gente não entra em assuntos ou a gente não expõe ninguém, assim, né? É tudo que a Isso pessoa- é importante, né? A Se gente sente a gente confortável de chama falar. alguém para expor alguma coisa. Quem quiser falar, fala. Quem quiser participar, participa. Às vezes a pessoa não tá falando nada, mas tá aqui, ó, sentindo um monte de coisa, né? Assim, então a pessoa só compartilha se ela quiser e o que ela quiser, né? Isso é importante, assim. Vamos lá. Eu sou assistente social, sigo a linha da feminologia, eu amo essa linha, porque eu acho que é o ser se percebendo dentro dele mesmo, tá? É tudo que a Virgínia pontuou aí, essa é a linha que a gente segue, mas é o ser em processo de mudança constante, diariamente, daquele fenômeno que aponta ali, é o fenômeno que aponta na roda, é o que ele demonstra na roda. Teve um choro, como é que é esse choro, mas a gente não está questionando o choro dele, pelo contrário, está abraçando, chora mesmo, desabafa, né? E aí com isso ele vai amadurecendo enquanto indivíduo e vai tendo esse processo constante de mudança. E eu acho que isso se encaixa junto com o esporte. A gente leva o conhecimento através da educação. Do outro lado está o esporte como um veículo, porque a gente veio através do esporte e eles vão evoluindo, se percebendo, construindo, né? E eu acho que lá no final, se tiver um final, porque a feminologia não trabalha com final, é mudança, tá? Mas vai chegar um determinado ponto desse movimento, ele vai se perceber e vai falar, eu cheguei em algum lugar, aí eu quero mais um pouco. E mais um pouco, e aí vai essa transformação de mudança. Na verdade, assim, a Gestalt terapia, ela fala muito, assim, uma coisa que é muito bacana, assim, que eu acho, de autorregulação, né, assim. A gente faz o melhor que a gente pode fazer, né, assim. Eu acho que é um pouco sobre isso também, assim, a gente está sempre se autorregulando, alguma coisa me afeta, eu dou uma desestabilizada, mas o meu organismo, ele vai para algum lugar onde eu consiga voltar ao meu equilíbrio, mesmo que esse lugar não seja o lugar ideal, ou o lugar mais fácil, ou, enfim, o lugar que vai me deixar melhor, mas assim, essa capacidade do ser humano de se autorregular, isso é maravilhoso, assim. E numa roda, quando a gente faz, eu me autorregulo com você também. Quando eu vejo você passando por alguma coisa me afeta aqui. Claro. Então, eu também sinto, eu também sou afetada. Então, assim, eu vou me equilibrando, eu vou me regulando e eu vou me reconhecendo. Sim. Né? Assim, a gente fala muito da teoria paradoxal da mudança, assim, na Gestalt terapia. Que é justamente, assim, a partir do momento em que eu me reconheço como um ser vivente, pensante, inserido no mundo, saber quem eu sou faz com que eu mude, né? Porque eu não sou eu não passo a ser aquilo que a maioria das pessoas fazem, quem eu quero que a Cláudia, eu não sou quem a Cláudia quer que eu seja, né? Ou eu não sou quem eu quero parecer para a Cláudia, eu sou o que sou. E eu tô sempre em constante mudança e aprendizado, assim. E isso faz com que eu
me modifique Sim. sempre, né? Assim, E esse processo não é um processo fácil do outro se perceber e fazer com ele mesmo. Por quê? A sociedade, ela impõe muitas regras, né? Muitos limites. Você tem que ir pra cá, agora você vai pra cá. E aí, quando você começa se percebendo, você tem um outro olhar e pode seguir o seu caminho. E é interessante, né, que a filosofia trata disso também, né? Fala dessa questão ontológica, do estudo de si, né? Fala da necessidade de auto-pertencimento. Quando Sócrates vai até o oráculo de Delfos, ele vê lá inicialmente o quê? Conhece-te a ti mesmo. A partir daí vai se desdobrando, vai se desvelando todo o processo do conhecimento, né? E mais ainda o conhecimento de si, de né? si, é um Importante demais isso, né? né? Para passar já a palavra para o Caio, né? Fique tranquilo, sei que Mas que a gente fala direitinho, bastante, né? Se quiser cortar, corta, que a gente fala bastante. A gente está falando muito de afetos, né? Eu lembro também de Spinoza, que fala sobre afetos, ser afetado, né? E você que está assistindo a gente, para você ter a noção de que afeto e afetuoso nem sempre é uma coisa muito boa, né? Sim. Existe um bom afeto, existe um mau afeto, é a forma que aquele movimento toca na gente, isso é afeto, beleza? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Não, assim, eu acho que afeto é o que nos toca, exatamente o que você falou, né? Assim, e o afeto pode ser bom, pode não ser tão bom assim, né? A forma como eu vivencio aquela experiência, né? Como lidar com isso, né? A forma como eu vivencio uma determinada experiência pode ser boa, ou pode ser não tão boa assim, ou pode ser péssima, enfim, mas isso é afeto, né? Sabe o que eu percebo, Alê? É um mundo, assim, muitas informações ao mesmo tempo. E eu percebo que as pessoas não estão sabendo lidar. Eu recebo, mas até que ponto eu vou absorver isso? Né? Muita velocidade. Fazer Muita contato, velocidade. Né? E aí, assim, isso eu quero, isso eu não quero. E aí eu percebo que as pessoas não estão conseguindo processar isso para poder caminhar. E aí é onde tem algumas crises, né? A gente vive, né, com uma pressão constante, né, da sociedade, da família, como a gente quer ser visto pelo outro, assim, e aí a gente vai derrapando, não diria derrapando, a gente vai vivendo como a gente pode, né, assim, verdade. é isso que a gente faz, né, que a gente tenta fazer, e nem sempre é tão bacana quanto deveria, mas assim, eu acho que o nosso propósito deve estar sempre em contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E uma coisa que eu acho que é importante, assim, emoção e sentimento, assim, emoção não mente, sabe? O que me afeta, me afeta. Então eu não consigo disfarçar a emoção que eu tenho, sabe? Isso é sobre mim, isso é sobre quem eu sou, como eu lido no mundo, como eu estou no mundo, como eu sinto as coisas, né? Como nós estamos em constante evolução, eu preciso admitir que eu esqueci uma pergunta, mas com o nosso papo aqui, você chegou a falar um negócio muito interessante, que é a questão do esporte, do vínculo dessa questão psicológica com o esporte. E eu não queria perguntar só desse aspecto junto ao esporte também, mas sim do pedagógico, do formativo. Como é que vocês veem a psicologia e o serviço social na evolução das pessoas, das crianças se formando como seres humanos, como adultos, como pessoas em si para a sociedade? Cidadãos, perfeito. Estava faltando a palavra. Eu acho que o esporte, ele educa, ele disciplina, né? Ele informa, ainda mais quando os professores são envolvidos. Nossos professores, todos eles têm um envolvimento. Eu digo esse envolvimento até um pouco além, tá, Caio? O que é além? O envolvimento com amor, porque quando você dá aula com amor, você faz um trabalho com amor, você faz um pouco mais, né? E eu acho que o esporte, ele é só um veículo, né? Atrás dele vem outras coisas. Ele é o primeiro passo para você sair de um caminho incerto para ser um caminho certo. E o resto é um caminhar nessa história de construção. Sim. Construção de tudo, né? De uma evolução daquela criança que hoje começou, amanhã pode ser um campeão, e esse campeão pode ser de várias formas, como a gente tinha falado lá, né? Ele pode ser um campeão lá fora, lutando, representando a comunidade, o Brasil, como ele pode ser um campeão dentro do núcleo dele, dentro da comunidade dele, fazendo a diferença, movimentando o projeto. E isso é um educar. Por isso que eu digo que o esporte, ele é um veículo de educação. Ele só é o primeiro ponto. E depois vem outros, né? Vem a roda, vem a informação. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o esporte, ele traz para essa criança, na verdade, a Cláudia falou
tudo, assim, traz a disciplina, né, assim, traz o entendimento do corpo, né, que eu acho que é importante, assim, traz o lidar com o outro, né, o trabalho em equipe, mesmo que seja um esporte individual, assim, né, você treina com o outro, você precisa do outro para você se sobressair, né? O respeito ao outro, né? Ao seu adversário, e aí a gente leva para a vida, né? O respeito ao próximo, o entendimento de que eu não estou sozinho, de que eu preciso do outro também para sobreviver. Alteridade, né, prof? Isso. Respeito à diferença. Respeito à diferença, exatamente. Acolhimento, empatia, pertencimento, né? Assim, se eu faço parte de um núcleo que tem, sei lá, da aula de jiu-jitsu, aquilo ali eu pertenço àquele lugar, né? Assim, eu me reconheço ali também. Então, isso é muito importante, né? Se você observar, Caio, na rodas a gente faz esse trabalho. E o professor faz do outro lado. Do outro lado, exatamente. E os dois se complementam. A gente trabalha mais a questão social e psicológica. E o professor trabalha o corporal, né? Então, os dois se complementam. Sim. Então, eu queria fazer mais algumas perguntas, não sei se o prof ainda vai querer comentar alguma parada. Vocês já visitaram uma parcela legal de núcleos, óbvio, o trabalho ainda está no início, a gente ainda tem muito a fazer, mas... E eu queria saber mais ou menos como é que foi não de cada, assim, mas qual núcleo vocês viram que teve um impacto mais forte, ou como foi cada impacto para vocês, se vocês tiveram algum que vocês saíram impactados. A gente sempre sai, né? Caio, nenhum núcleo é igual ao outro, nenhuma roda é igual a outra, tá? É bem a questão do ir sem esperar algo. Sem expectativa. Tá? Sem expectativa. É onde a gente entra com a nossa metodologia. Sim. Porque é a mudança constante. No núcleo X já aconteceu algo e foi talvez impactante pra gente. E no núcleo X também aconteceu algo que foi impactante, mas de formas diferentes. Porque são construções diferentes, filosofias diferentes, realidades diferentes, bairros diferentes, professores diferentes. Sim. Então, assim, todos eles eu acho que é impacto positivo, tá? Porque a gente está levando informação, essa informação ela é bem recebida, é bem acolhida, é trabalhada. O professor depois ele fica ali fazendo esse trabalho constante, né? Porque a gente vem, planta a semente. Eu costumo muito falar isso com a Vicky. Plantamos uma semente hoje. E depois quem alimenta aquela semente é o professor. Então os impactos, eles são diários. Concorda comigo? Sim, com certeza. Então, assim, todos eles têm um diferencial. Não tem, assim, uma uma roda melhor do que a outra. Eu acho que a gente sempre sai afetada, sabe? Assim, Sim. Eu acho que a gente... Eu digo mais, assim, eu acho que a gente é mais afetada do que a gente afeta eles, sabe? Assim, porque... Positivamente. Positivamente, Sim. Claro, assim. A gente vai lá, joga uma sementinha, mas, assim... A gente colhe muito mais, né? Assim, a gente colhe experiência de vida diferente, a gente colhe a gente colhe acolhimento, porque a gente também é acolhida, né? Assim, por essas crianças e esses adolescentes e os professores, assim. Eu acho que cada roda é uma roda, cada lugar é um lugar. E, assim, o mesmo trabalho que a gente leva aqui vai ser completamente diferente em outro lugar. Porque são pessoas diferentes, têm vidas diferentes. A gente se afeta diferente, a gente escuta diferente. Eu acho que a principal coisa, assim, eu acho que a nossa principal... talvez, eu acho que o que a gente faça, na verdade, nas rodas é ter um ouvido atento, sabe? Ter uma escuta amorosa. Permite sabe? o diálogo entre eles. Um momento de pausa, né, Um momento dialógico em que eu escute você e você me escute. Em que isso é interação, né? Assim, isso é crescimento. E até escutar a respiração própria. Ver o quanto a gente se afeta com a história de cada um, sabe? Assim, eu acho que cada lugar é lugar. Não tem uma história melhor. Tem histórias diferentes. Sim, com certeza. Com personagens diferentes. E todas elas devem ter a mesma atenção, que é o que a gente tenta fazer. E é interessante, porque assim, se a gente vai com expectativa, né, assim, fatalmente a gente vai ser frustrado, né? Porque a gente não sabe o que vai surgir daí. O método fenomenológico é um pouco isso, né? Assim, a gente é o que aparece, é o que surge. A gente trabalha em cima daquele fenômeno ali. A gente não vai esperando que alguém vá falar sobre tal coisa, determinado assunto. Não. É lógico que a gente vai falar ali, sei lá, como a gente fez
no núcleo do Caju. A gente foi falar sobre saúde mental, porque eles pediram pra gente falar sobre saúde mental. A gente já sabia que poderia daquela roda sair alguma coisa. Assim, né? Mas a gente, vamos seguir. É isso que eles querem e a gente também não se aprofunda, né? Mas assim, a gente tá ali ouvindo, a gente tá ali atenta, então a gente vai jogar uma informação e o que vier, a gente vai lidar com o que vier, né? Assim, e eu acho que eles propõem pra gente assuntos e coisas que são de interesse daquele núcleo próprio, assim, daquele lugar, sabe? Porque cada núcleo tem uma necessidade. Então não adianta a gente ir com algo pronto. Com certeza. A gente leva o que os núcleos solicitam. Eu quero o tema X. Teve um que educação sexual. O de ontem foi... Eles pediram para falar sobre desigualdade social. Desigualdade social. O outro que fala sobre... Saúde mental. Saúde mental. A gente falou sobre... Teve um núcleo que pediu, que a gente até nem voltou ainda, mas assim, que pediu para falar sobre a história da luta. Bacana. Sabe? Assim, isso é bacana. Isso são né? as crianças, entende? Sim. Tipo, eu faço uma luta que eu não sei a história dela. Então, qual é a história dessa luta? Pode botar um vídeo pra eles, pode ter. Perfeito. Eu acho isso muito válido, porque, né? Quem sou eu dentro desse universo que luto e não sei qual é a história? Então, eu quero saber qual é a história. Essa criança, de alguma forma, ela já pensou sobre isso, né? Boa. E, assim, é tudo muito... É muito orgânico, eu acho, né? Eu costumo dizer que é calor humano, orgânico, Caio. vivo, Vamos né? lá que a gente vai receber calor humano e vai doar calor humano também. Bom, vocês trabalham mais de 10 anos já juntas, não é? Então, Como 15, deu uma pausinha, né? Acho que mais uns 15. É o que eu falei, vocês já são uma dupla e uma dupla dinâmica, porque você já tem a dinâmica feita. Então, eu queria fazer... Tem duas perguntinhas, mas primeiro eu vou fazer essa aqui. Primeiro eu vou fazer pra Virgínia. Virgínia, quem é a Cláudia pra você? Ih, meu Deus. Cláudia. Sem emoção, gente. Vou me emocionar. Eu acho que a Cláudia, ela é a pessoa mais engajada e presente que eu já trabalhei. Assim, ela é uma pessoa que tem uma escuta muito amorosa e ela é muito viva, ela é muito sentimento, ela tá ali sempre com o olhar pronto e ela tá sempre prestando atenção no outro, assim. E isso é, para mim, condição sine qua non para trabalhar com projeto social. Sim. Né? Assim, você ter um olhar atento, amoroso, afetivo, preocupado, engajado. Ela sabe exatamente no ponto onde ela toca, sabe? Assim, pô, você tá precisando disso? Vamos lá, vamos junto, vamos fazer. Tá aqui, ó, o caminho tá aqui. Vai lá e faz. Sabe, assim? Então, trabalhar com a Cláudia é maravilhoso. Ela me dá norte, eu acho. Sabe? Assim, eu que sou a pessoa da psicologia, que sou pisciana, que sou meio não tenho fim, né? Não tenho fim. Ela me puxa um pouco pro chão. Eu não tenho meio fim, eu acho que é isso, sabe? Ela me puxa pro chão um pouquinho. Pra realidade, assim. Isso é muito bacana, assim. É muito bom trabalhar com ela. Acho que a gente se afina, né, amiga? Não é uma parceira de trabalho, na verdade é uma amiga da vida. Amiga, já viramos amigas. Cláudia, quem é a Virgínia pra você? A Virgínia, sabe aquela pessoa calma, tranquila, clean, né? Eu sou uma pessoa muito pontual, realmente, essas características que ela falou, sou eu mesmo, né? E aí a Virgínia, ela é aquela pessoa que a gente se complementa de alguma forma. Eu gosto muito de trabalhar com a Virgínia, porque nos momentos do pique, tá ali a Virgínia tranquila. Eu também fico, mas ela fica mais do que eu. E eu acho que isso gera uma tranquilidade para o nosso trabalho. Ela é uma profissional excelente, né? Por isso que a gente estar juntas, né, nesse processo. Eu, assim, só tenho boas coisas para falar no sentido técnico. Quando acontece alguma coisa, o nosso olhar se cumprimenta. Sim. Né? Eu acho isso muito importante, ainda mais quando é um trabalho com pessoas, né? Virgínia é uma mãezona, né? Cláudia também. Uma ótima profissional. Eu, assim, quando eu tô e ela não tá, eu sinto falta dela. Mas são questões que não vêm ao caso, né?
Mas a Virgínia é sensacional como pessoa, como profissional. Eu acho assim, a gente se complementa muito, na verdade, sabe? Uma sintonia muito boa, a Cláudia, Caio. eu acho que a Cláudia ela tem um olhar focado, sabe, assim? Sim. Quando eu falo que a Cláudia me puxa pro chão, acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que eu tenho um olhar mais leve, não é leve, não é sobre É leve leveza, mesmo, não. amiga. No calma. Eu acho que eu abro mais a guarda, sabe, assim, e a Cláudia meio que, olha só, às vezes a gente tem que focar aqui, tem que fazer isso aqui, tá bom, sim senhora. A Virgínia, gente, é clean, sabe? Clean. Amiga, calma. Não vai dar certo. Não, calma a não, gente vamos vai aqui. conseguir. Aqui é o ponto, Virgínia. Amiga, mas eu não acho que deveria ser Não assim, precisa tá? ser assim. Vamos mais fazer dessa leve, forma, tá bom, Virgínia? Vamos tentar. A gente se complementa muito mesmo. A Virgínia é uma pessoa muito calma, muito tranquila, sabe? Como eu sou o norte dela, eu acho que ela também é meu norte. Acho que a gente se equilibra, Né, a assim. linha, E isso eu acho que faz muito bem pra gente enquanto profissional. Claro. Sim. Né? E pro trabalho também. Né? Que é coisa maravilhosa, você tá fazendo um trabalho com uma pessoa, você dá uma olhada pra ela lá, capítulo que você tá falando. Pô, Eu acho que dinâmica ótima. entre nós tem uma coisa muito importante, assim, a gente tem respeito pelo trabalho da outra, sabe? Assim, sim. Cláudia, fazendo o trabalho dela, ela não entra nas questões que pra ela são... isso aqui é isso aqui, meu trabalho é isso aqui, beleza. Assim, eu acho que ela também não entra no meu, sabe? Assim, a gente se complementa, a gente respeita o que cada uma faz, assim, ou fala, ou desenvolve, né? Assim, e isso é super importante pra trabalhar junto, Com né? certeza, com certeza. A última coisa, eu queria colocar vocês no lugar das crianças, no caso, né? Uhum. Vou perguntar primeiro pra Cláudia agora. Cláudia, qual o seu sonho, só que com Ecoar? Olha, o meu sonho com o Ecoar é que o projeto continue, Caio. Por quê? O projeto está hoje com aproximadamente 79 núcleos, né? 79 minutos. Você imagina, né, o impacto social de inclusão dessas crianças nesse projeto. Então, hoje, o meu sonho é que ele continue. Porque muitas crianças que poderiam estar entre contraturno da escola, na rua, fazendo alguma besteira, estão no projeto. À noite, que é um tempo ocioso, o tempinho do mal, né? À noite, está todo mundo em casa, vamos para a rua fazer besteira. Está no projeto. Então, o meu sonho hoje é que o projeto Ecoar continue. Eu tenho outros sonhos sim, tá? De repente, interligado com o projeto Ecoar. Mas o fundamental hoje é que o projeto Ecoar continue. Porque eu acho que o impacto social, né, na vida de muitas pessoas, não só das crianças. Eu foco as crianças porque as crianças estão em processo de crescimento. E aí tem um olhar e falta de amadurecimento para algumas coisas. Um adulto, ele já tem um olhar mais crítico, ele já é mais maduro, ele sabe o que é certo e o que é errado. Uma criança não é que ela não saiba, ela não sabe o que aquilo pode gerar na vida dela. Sim. Então eu acho que quando ela está fazendo uma atividade esportiva, ela está ocupando esse tempo ocioso dela, está sendo direcionada, né? Está sendo ouvida, porque muitas vezes elas não são ouvidas dentro de casa. Eu costumo dizer que o celular hoje é um pedacinho do mal da tecnologia, porque às vezes um pai ele não dá atenção e ele está no celular. E às vezes a gente nem se percebe, não é por mal, não é por eu quero fazer isso. Não é isso, não se percebe. Então ela está ali no projeto, está desenvolvendo, está ocupando aquele tempo. Então o meu sonho hoje é que o projeto Ecoar continue. E o seu, Virgínia? Eu compartilho com a Cláudia, também? assim, eu acho que, na verdade, o Projeto Ecoar, ele contempla, né, assim, ele abarca muitas crianças, muitos adolescentes, e não só as crianças e adolescentes, os pais dessas crianças e adolescentes, né, eu fico pensando que quando a gente participa de um projeto tão grande, assim, e que contempla... A gente está em muitos municípios do Rio de Janeiro, assim, a gente não é um lugar só, né? A gente expande conhecimento, a gente expande possibilidades, assim. Eu acho que quando a gente abarca uma criança, sabe, assim, quando menos criança, menos um que está no tráfico, menos um que está fazendo besteira, menos um que está fora da escola, porque precisa estar na escola para poder participar do projeto, né? Assim, eu acho que é importante, porque assim, quando a gente bota uma criança num projeto tão bacana quanto que tem tantas possibilidades de esportes, né? Assim, você pode escolher o que você quer fazer, você não tem uma possibilidade só. Eu acho que a gente abre um campo de possibilidade dessa criança de ter um horizonte de futuro, sabe? Assim, Com certeza.
eu vou por esse caminho, sabe? Assim, eu acho que os professores, a equipe que está por trás, assim, tem um olhar importante, atento para aquele ser humaninho que está ali crescendo, sabe? Assim, e ele abre um campo de possibilidades, sabe? Assim, eu acho que a gente está em vários lugares e eu espero que a gente continue e que contemple outros lugares e outros municípios e outras crianças, sabe? Que sejam afetadas por esse lugar, que é um lugar de amor, de carinho, né? Um lugar de respeito, um lugar de construção, que é importante, assim, um lugar de desenvolvimento pessoal, emocional. Eu acho que é um lugar de rede de apoio, sabe? Que a gente tem que contemplar cada vez mais, assim. Então, meu sonho é que ele prospere. Não só continue, mas que ele ecoe, que ele ecoe. Como o prof gosta de falar, né? Que ele ecoe. Comece a ecoar. É isso. Antes das... por favor, pode falar, prof. Pode falar. E o ecoar é isso, né? Esse céu iluminado, né? Muito em função das estrelas, que são as nossas crianças, da nossa equipe, né? E de estrelas brilhantes como vocês. Foi nós todos. Um prazer enorme estar aí com vocês, de aprendizado grande, né? E foi leve, né? Pra mim foi maravilhoso também. Foi muito bom estar aqui. Antes das considerações... já foi uma consideração final. Mas eu peço sempre pro pessoal deixar um agradecimento, caso queira, e fale mais alguma coisinha. Mas antes disso, eu só vou pedir pro pessoal de casa... Deixa aí seu like, se inscreve no canal, porque eu esqueci de falar isso antes. Agora eu tô falando no final, né? Deu mole, cara. Dei mole. Mas vamos falar no final, melhor falar do que não falar, claro. Né? Então deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder a notificação aqui do canal. Também se inscreve, siga a nossa página no Instagram, @ecoar_RJ. Estamos chegando a 2.000 seguidores lá, é importante que você siga e divulgue também. Se você faz parte do projeto, divulgue, que aí isso ajuda bastante a gente, ok? Meninas, alguma consideração final? Cláudia, você quer deixar um agradecimento para alguém? Eu quero deixar um agradecimento para todos nós que trabalhamos no Projeto Ecoar, tanto quem está de frente, quem está nos bastidores, para os pais, para as crianças que participam, porque todos nós fazemos parte do resultado do Projeto Ecoar. Com certeza. Eu acho que o nosso agradecimento é para todos nós, tá? Eu acho que eu quero agradecer, na verdade, a Claudinha, que trabalha comigo. Não posso deixar de agradecer. Está sempre do meu lado, assim. E eu acho que agradecer ao esporte, né? Por ele estar, na verdade, sempre na construção daquela criança, daquele adolescente. Assim, eu acho que sem o esporte... a gente perde um pedacinho de construção importante, assim, né? E concordo com a Cláudia, agradecer a todo mundo que está por trás e pela frente do projeto, assim, principalmente as crianças, que sem elas, né, assim, as crianças e adolescentes, esse projeto não existe, né? Não tem pra quê, então porque eu acho que é isso. Quando a gente olha, né, o Ecoar é só isso. O Ecoar não é só um núcleo. Ele tem toda uma base, toda uma estrutura para que a coisa aconteça, né? Sim. Então acho que o agradecimento tem que ser para todos nós mesmo. Desde lá da ponta até outra ponta. De uma ponta a outra, né? Com certeza. Prof, gostaria de deixar algum agradecimento? Eu não estava pronto para isso. Poxa. Mas eu agradeço a você. Agradeço a você que vai curtir, que vai compartilhar e que vai seguir a gente nas redes sociais. Vocês legitimam o nosso trabalho. Perfeito. Vocês fazem, né, o ecoar, reverberar por aí. Beleza? Perfeito. Obrigado, gente. Eu só vou deixar o nosso agradecimento de praxe aqui pro pessoal do backstage aqui, o Léo, o Thiago, o Yuri também que tá aqui com a gente. O Léo tava triste, né? Léo tá triste. Léo, obrigado, Léo. Então é isso, pessoal. Obrigado meninas por aceitar o convite. Gente. Obrigado, prof, por fazer a ajuda aqui na apresentação. Eu espero vocês no próximo episódio do Ecoando Nossas Vozes. Valeu, pessoal.